Outra coisa que é muito importante pra Lisa é que ela quer que o tempo na escola seja precioso. O que isso significa? É que a escola não pode ser um lugar que é só pra passar o tempo. Sim. E que por isso que é pra passar o tempo, a gente pode colocar qualquer merda lá e pronto. E que tá suficiente. Vira uma creche, é um negócio mais pra livrar a mão dos pais do que... Sim, que é isso é bizarro, isso é muito bizarro. O bizarro é o seguinte, cara, é que tipo de educação que isso formula? Formula a educação das pessoas que acham que tem que ter aula de economia no ensino médio, que acham que tem que ter aula de bons costumes no ensino médio, que acham que tem que ensinar carpintaria no ensino médio, que acham que a escola tem que ser o lugar onde a pessoa aprende tudo que... Exato, a escola vira o alfa e o ômega da vida da pessoa. Exato. Inclusive, muitas vezes no Brasil acaba tentando substituir a família, que você tem aquelas aulas de formação moral e essas coisas. Eu lembro disso na minha época de escola, que sempre foi uma mistura de piada com conflito lá em casa. Porque ninguém levava a sério e muitas vezes a escola tentava empurrar para mim e para minha irmã conteúdo moralizante e moral com que a minha família não concordava, sabe? É uma relação muito pouco higiênica com a escola. Essa da criança passar o tempo e a escola ser o alfa e o ômega da vida. E a ideia é o seguinte, Bill, o problema disso é o seguinte, é que se você junta um bando de coisas aleatórias e chama de currículo, o que acontece é que a criança, pegando as coisas que não deviam estar lá, acabam desvalorizando e achando desimportante a escola como um todo. Sim. É essa noção de matar a motivação que a escola moderna faz. Ela mata a motivação falando que, por exemplo, sociologia tem o mesmo valor para a criança que a matemática. Que aprender a escrever, a ler e a ler literatura, por exemplo, tem o mesmo valor que aprender a pintar quadro. Sim. Você entendeu? São todas coisas muito... Eu acho que é importante deixar isso claro, que todas essas são coisas muito importantes. Você tem que aprender como a sua sociedade funciona, você tem que aprender a pensar criticamente sobre as coisas, você tem que aprender a apreciar e a fazer arte. Sim. Só que essas coisas não são tão importantes quando você aprender a se comunicar ou aprender como pensar de forma lógica, sabe? A parada, Bill, é que a hierarquia não é só no método de conhecimento, como que a gente vai apresentar as matérias que a gente escolher apresentar, mas a hierarquia tem a ver com valorizar cada segundo em sala de aula. Sim. Não deixa nada que não deve estar lá. Sim. Então, assim, o doido disso é a Lisa, por causa dessa filosofia, sabe que o colégio dela tem um princípio que quando eu vi isso, eu virei assim, cara, como que ela explica isso? O colégio dela não tem trabalho de casa. Da hora. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o Bill de 12 anos achou isso muito, muito legal, diga-se de passagem. Eu de 12, 10 anos, nunca fiz trabalho de casa fora de casa. Também. Quer dizer, fora da aula, nunca fiz. Também, eu sempre matava essas coisas tudo. Mas beleza. Mas qual que é o princípio por trás de não ter trabalho de casa? É que é o seguinte, você pagou seu filho, você tá pagando uma escola pro seu filho pra ele aprender na escola. Sim. Você, pai, quando você coloca o seu filho na escola, você admitiu duas coisas. Ou que você precisa trabalhar e você não tem capacidade para cuidar do seu filho enquanto você está trabalhando. Sim. Ou que você não tem a capacidade de ensinar o filho o tipo de educação que você quer que ele tenha. Sim, você não tem esses conhecimentos específicos que você quer que ele tenha. O valor ou a capacidade de instruí-los, né? Você pode até saber o assunto, mas não ter a pedagogia. Mas qual que é a ideia? A ideia é que a escola existe por causa de divisão do trabalho. Sim. Você divide o trabalho da parte formativa e instrumental e a parte de concepção de liberdade mental, vamos dizer assim. Sim. Emancipação mental por meio do conhecimento para uma pessoa que foi especializada e estudou para aprender, para fazer. Sim. Se você passa o trabalho e como de volta pro pai, para a família, isso vai contra a própria lógica que faz a existência da escola fazer sentido. Exato. Se você está querendo, o professor, ele é o modelo de intelectual.
O que é o professor? O professor não está lá para coagir o conhecimento para dentro da criança. O professor está lá para mostrar hierarquicamente como que ele conseguiu pensar aquilo para a criança. Sim. É o professor. O professor é um modelo de processo intelectual objetivo. Agora, te fazer uma pergunta. Se o seu pai é um modelo de processo intelectual objetivo? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? A ideia é justamente, no momento onde você coloca a responsabilidade do pai de ser esse modelo, você tá derrotando o princípio de existência escolar. Sim. Se o dever de casa, se casa fosse lugar de estudar, você não precisaria da escola. Exato. Mas o que é, qual é a única coisa que ela passa para os estudantes fazerem depois do colégio? Ler literatura. Da hora. Porque ler literatura é um processo individual. E te ensina a fazer isso no seu próprio tempo, te ensina a formar o hábito de leitura, o que é muito da hora. Então, olha que doido. Ela tá querendo mostrar. Justamente é uma escola feita para individualizar o processo de conhecimento do seu filho, dessa criança, e fazer com que ela consiga buscar o conhecimento sem dependência.